Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Esses tempos eu estava caminhando na rua, né? E Deus estava falando para mim sobre medicação, né? E tem pessoas que são como remédio, né? Tem pessoas que entram na nossa vida, nos curam, né? E tem pessoas que entram na nossa vida e são como aqueles medicamentos ao qual você toma todos os dias e acaba te fazendo mais mal do que bem, né? Então, eu fiquei fazendo esse tipo de análise. Realmente tem pessoas que entram na nossa vida e é como um remédio contínuo, diário, que diz que estabiliza certa enfermidade, né? Mas acaba deixando um monte de outra enfermidade, sabe? E tem outros que não, tem outros que você toma e resolve, né? O seu problema. Então, temos que nos criam dependência, né? E dependência emocional não é uma coisa boa, né? Nós temos que ter um equilíbrio emocional, né? Não dependência emocional das pessoas. As pessoas se buscam, né, para se preencher, não porque estão vazias ou porque está faltando alguma coisa, mas porque a vida se torna melhor, né, com a completude, porque a solitude é maravilhosa, né? Saber viver bem na sua solitude é muito bom, mas às vezes você quer dividir alguma coisa, você quer, né, tá almoçando, gostaria de ter alguém para almoçar, ou, enfim, isso é a completude, né? São pessoas que vêm, nos agregam e nos dão paz, nos dão carinho, nos dão certezas, né? Enfim, é isso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estava fazendo os vídeos, alguém me perguntou, uma amiga me perguntou por que eu não estava fazendo mais vídeo. Eu falei, né, que eu não estava fazendo, eu estava sem memória no celular, né? Que eu não faço nada direto para a plataforma, assim, eu faço no meu celular, depois eu ponho lá na plataforma. Então eu estava sem memória, porque agora eu estou mexendo nos aplicativos e fazendo umas coisinhas assim que vai a memória toda, né? Enfim, é isso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Quando as pessoas falam muito em família, né? A família, né? Só que Abraão, Deus falou que para Abraão, sai da tua parentela, né? E vai para tal lugar. Ou seja, se fosse tão assim a família, ele não mandaria Abraão sair da parentela para ir para determinado lugar, porque o pai de Abraão fazia deuses de Baal, né? Fazia deuses de Baal, escultor, né? E o Senhor mandou ele sair do meio da parentela dele, né? Então, as pessoas às vezes ficam assim, porque é minha família, né? E vamos falar em família, né? José foi parar onde? José foi parar dentro da cisterna, foi parar dentro, vendido como escravo por quem? Pela família, que foi os irmãos de José, né? Então nós temos que ter vigilância, família sim, mas às vezes a nossa família são pessoas que às vezes conhecemos, mas que as nossas almas se reconhecem, essas nossas famílias, né? Às vezes é um amigo de longa data que tu tem um amor constante por ele, um carinho constante, fraternal, né? Que fica muito tempo sem conversar contigo, mas quando conversa parece que nunca ficou sem falar contigo. Então, nós temos as nossas famílias estelares, famílias espirituais, né? E aqui eles colocam essa crença de que, porque a família, né? E a família, nós temos que ter esse respaldo, né? Da nossa família, né? Nós, não, às vezes não é nós, mas os nossos irmãos, às vezes são invejosos, né? São irmãos que estão dando conselhos, né? Deixa a pessoa ir, não faça isso, né? E lá no fundo o coração está rindo, né? Supostamente, né? Escondido está rindo, né?
da nossa situação, porque tem muitos que torcem, que não, essa pessoa não vai ser feliz, ou seja, lá dentro do coração tem aquela mágoa, aquele ressentimento, e que gosta de ver você passar por alguma situação que te entristece o coração, né? Às vezes você está se declarando, contando as suas necessidades, as suas desventuras, suas dores, e a pessoa no fundo do coração dela ali, ela está achando maravilhoso que você está sofrendo. E às vezes nós consideramos essas pessoas como família, né? Porque está ali agregada no trabalho, são relacionamentos diários, às vezes são laços sanguíneos. Então nós temos que ter muita vigilância, irmãos, né? No que é família. Família é aquele que te ama, família é aquele que te quer bem, família é aquele que te quer, sabe? É um sentimento de amor genuíno, né? Até porque nós sabemos que muitas vezes viemos em famílias que nós temos grandes desavenças espirituais e viemos para nos resolver nessa vida, né? Às vezes são situações ao qual vem somente para se resolver, tentar se restabelecer num relacionamento, né? Digno, num relacionamento de respeito e compreensão, porque às vezes são inimigos espirituais, né? São tantas histórias, mas que fique bem claro, né? Que quando nós começamos a orar, né? Deus começa a nos dar um dom de discernimento, e o discernimento vai nos mostrando as coisas, né? E ele vai mostrando o que realmente tem no coração dentro das pessoas, né? Eu já olho assim, já sei o que está passando, já sei o que está rolando ali no coração da pessoa, né? Então, assim, Deus ele vai nos dando esse entendimento, sabe? Vai nos mostrando, assim, o que está passando, o que está verdadeiramente acontecendo ali, se aquilo é genuíno, se aquilo não é genuíno, né? Então, muitas vezes eu me afasto porque as pessoas estão ambíguas, às vezes as pessoas estão, né, com discernimento falho, então eu me afasto porque dentro das minhas responsabilidades espirituais, né, é melhor às vezes ficar sozinha, porque a jornada de quem está na presença do Senhor, não é fácil, ela é difícil. Então, há muitos ataques espirituais, são muitas orações, né, espirituais que a gente tem que fazer, que mexem, né, mexem com toda a estrutura. Então, às vezes é melhor estar sozinha, né? Porque você, quando vai para um campo de batalha, quando você vai num campo de batalha, você vai levar quem? Você vai levar pessoas que sabem usar um escudo, sabem usar uma espada, que sabem se defender, que pode guardar, fazer a guarnição de você, te guardar, né? A tua retaguarda, né? Então, assim, nós temos que, quando formos para o campo de batalha, né? A pessoa tem que saber se defender, senão, além de eu ter que me defender, eu tenho que defender a pessoa, né? Assim, as nossas orações, elas são intercessórias, né? E guardam pessoas, né? Através de oração, mas eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com o coração tranquilo, eu tenho que estar com uma mente tranquila, né? Então, por isso, às vezes, eu me afasto de coisas ambíguas, né? Não tem como eu ficar com coisas, com situações ambíguas na minha vida. Então, eu procuro me afastar, sabe? Porque grandes são as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, assim, embora pareçam pequenas, embora as pessoas não saibam, né? Grandes são as intercessões que a gente faz, né? E é isso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe. Nos abençoe. Amém.